Olá, tudo bem? Hoje aqui nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre um caminho novo. E o caminho novo que eu quero falar é sobre a importância daquilo que foi Jesus para a humanidade. É claro que, como bom mineiro, se eu tivesse que falar de algum caminho novo, a gente ia falar dos nossos locais históricos. E tem muita coisa bonita, muita coisa interessante para a gente conhecer aqui sobre toda essa trilha. Mas no contexto nosso aqui, a gente quer chegar num ponto muito mais interessante. É aquele que vai dar um rumo, um caminho bem direcionado, não apenas para o cotidiano da vida, mas aquele que Jesus nos permite olhar para o presente e vislumbrar uma eternidade para cada um de nós. E esse caminho novo, Jesus, ele trata com cada um de nós de maneira muito personalizada. Porque quando ele vem falar na sua intimidade, na minha intimidade. É claro que a abrangência de Jesus é universal. E ele quer atingir a coletividade. Mas ele sabe, como Deus que ele é, que o ponto-chave para a humanidade é cada um de nós. Cada um de nós temos um valor para Deus. Você tem o seu valor e eu tenho um valor para Deus. E aí Jesus, ele numa ocasião, quando ele novamente vai conversar com a multidão, e o evangelista João, no capítulo 8, ele mostra isso. Jesus vem de uma abordagem onde trouxeram para ele uma mulher que estava sendo a ponto de ser apedrejada, e Jesus faz eles entrarem numa reflexão, entrando em conflito com aquilo que ele estava interpretando até mesmo pela lei de Moisés. Mas Jesus, ele mostra para eles a condição do caminho que cada um deles estava escolhendo para poder maltratar e matar aquela mulher, mas ao mesmo tempo também, ele depois trata individualmente da mulher e falando com ela, olha, escolhe um caminho novo, vai e não peques mais. E quando ele então passa por esse episódio, Jesus novamente junto aos seus discípulos, aqueles que quiseram continuar ao lado dele, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já passamos 21 séculos, quando Jesus já disse essa frase. E o que nós aprendemos? Qual foi a geração que viveu ou vivenciou esse caminho novo? Talvez se a gente for nas fontes históricas, aonde está a gente, o povo, que realmente interpretou e viveu essa realidade? Talvez um determinado tempo, talvez lá no primeiro, segundo, até o terceiro século da era presente, os cristãos eles entenderam isso e viveram uma realidade dentro da amplitude daquilo que Jesus havia anunciado, que era, não viva pelo ódio, viva pelo amor. E quando ele trata essa questão do ódio, ele fala assim, ame não apenas aqueles que você escolhe, mas ame até aqueles que te perseguem. Jesus, ele trata a questão daquilo que ele quer mostrar para nós de uma conduta de vida. Não viver segundo o interesse próprio, mas segundo o interesse de melhor coisa é dar do que receber. Então, se alguém imagina em tirar alguma coisa de você, Jesus fala, oferece então até a sua túnica, a sua roupa. Porque o mais precioso, ninguém pode tirar de você se você guardar ele no seu coração, dentro daquilo que você entrega na presença de Deus na sua vida, que é o seu coração, que é a sua alma, a sua vida. Por mais que alguém possa tentar tirar qualquer outra coisa, não vão tirar a sua paz, a sua esperança, a sua vida no sentido de querer viver. Então, um caminho novo, Jesus mostra essas coisas. E diante desse tempo e de lá para cá, por isso que nós chegamos à dura e triste realidade que o mundo verdadeiramente ele cumpre o que está na palavra de Deus. O mundo está cada vez mais no mal. E cada vez mais esse mal aumentando, diminui o quê? O amor. E diminuindo o amor, é sinal claro de que a fonte da fé e da esperança no coração das pessoas está espalhando. E nós precisamos inverter essa condição, começando por você, começando por mim. Porque, acima de tudo, precisamos cuidar de nós mesmos. Porque nenhum de nós conseguirá ajudar ao outro se nós não estivermos bem.
Porque se estivermos mal, não temos nada a oferecer, nem para nós e muito menos ao outro. E só há uma condição da gente conseguir oferecer algo para nós e algo ao outro, estando com Deus na nossa vida. E isso é claro, quando a gente vai verdadeiramente ouvir, quando alguém nos indaga, ou quando nós mesmos estamos perguntando para nós mesmos com sinceridade, sempre pode chegar alguém e falar assim, como que você está? Você está bem? Talvez de uma forma automática, não, está tudo bem, mas no fundo não está. Ou até mesmo por não estar, você fala, olha, não está bem, não está bom. Mas aquilo que Jesus quer falar, ele fala, pode estar bom, basta você querer. Porque se conhecer a verdade muda, porque a verdade é o que nos liberta. E o que é a verdade? Quem perguntou isso foi Pilatos, quando ele estava ali julgando Jesus. Aquele que estava com a autoridade do Império Romano, julgando Jesus, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? E aí Jesus fala para ele, a verdade está diante de você. Se você quiser, você tem a verdade. Eu não terei a verdade, eu não terei um caminho novo, porque eu posso até falar que eu estive perto de Jesus, mas se eu não tenho Jesus, não adianta nada. E se você pode estar até achando que esteve perto de Jesus, mas se não tem Jesus, não adianta nada. Por isso que as formações religiosas, as religiões, elas não desempenham esse papel de colocar você no centro de Jesus. Elas têm um papel que deveria exercer com muita qualidade, com muita sinceridade, é viver o cotidiano da verdade de Jesus. Como foi na igreja primitiva. Uns ajudando aos outros, uns socorrendo aos outros, uns levantando aos outros, uns visitando os outros, uns orando pelos outros. Mas cada um, acima de tudo, vivendo a verdade do Evangelho. É aquilo que muda, é aquilo que transforma. Então, de um modo muito prático, há um caminho novo na sua frente, na minha frente. E nós podemos entrar sobre ele. Nós já aprendemos, nós já vivemos. Não vai ser o caminho político, não vai ser o caminho do mundo, não vai ser o caminho das riquezas, não vai ser o caminho da sociedade. Nada disso vai se tornar algo novo e poderoso na nossa vida. Só Jesus. Porque Jesus é aquele que nos mostrou um caminho que venceu o nosso maior obstáculo, que é a morte. E tirou de nós a nossa maior culpa pelo pecado. E aí ele vem mudar isso. Mas quando a gente está no caminho novo, a gente tem que viver o que tem nesse caminho. E esse caminho, ele vive pelo amor, ele vive pelo perdão, ele vive pela graça, ele vive por ajudar ao próximo, ele vive por servir a Deus. E aí somos o quê? Aquilo que Paulo diz sobre isso. Aí sim nós seremos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou primeiro, Jesus. Jesus espera que você e eu possamos estar nessa relação do caminho novo, porque é nesse caminho que nós encontraremos a eternidade. E para encerrar, aí a gente firma nesse caminho, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar até Deus se não for por mim. Então ele é o caminho. Agora você tem um nome, já tem a placa, já tem a indicação. Se você está em Jesus, você está no caminho certo. Se eu estou em Jesus, eu estou no caminho certo. Se eu não estiver em Jesus, eu não estou no caminho certo. E as minhas obras vão apresentar se estamos ou não nesse caminho. Um forte abraço.